Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do Clãs MacLeod. Mas, há muito tempo atrás, eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para contar a vocês sobre alguns animais fantásticos. Por isso... Fique um pouco e escute. Seria inútil negar que há violações ocasionais da cláusula 73 desde sua inserção no Estatuto. Os mais velhos se lembram do incidente de Ilfracombe, de 1932, quando um dragão verde galês errante mergulhou sobre uma praia apinhada de muggles que se banhava ao sol. As fatalidades foram felizmente evitadas pelas medidas corajosas tomadas por uma família de bruxos em férias, condecorada pelo ato com a Ordem de Merlin primeira classe, em que seus membros prontamente realizaram a maior operação de feitiço da memória deste século nos habitantes de Ilfracombe, afastando por um triz a calamidade iminente. Em seu livro publicado em 1972, Trouxas Sensitivos, Blenheim Stock afirma que alguns habitantes de Ilfracombe não foram afetados pelo feitiço da memória em massa. Até hoje, um trouxa apelidado de Esquisitão continua falando nos bares ao longo da costa sulina de um baita lagarto voador que perfurou seu colchão de ar. A Confederação Internacional dos Bruxos tem aplicado repetidas multas em certas nações por desrespeitarem a cláusula 73. O Tibete e a Escócia são os dois infratores mais insistentes. Os muggles que veem Yetis têm sido tão numerosos que a Confederação achou necessário instalar permanentemente uma força-tarefa internacional nas montanhas do Tibete. Entre mentes, a maior kelp do mundo continua a escapar à captura no Lago Ness e parece ter desenvolvido uma verdadeira sede de publicidade. Apesar desses lamentáveis incidentes, nós bruxos podemos nos dar os parabéns pelo bom trabalho que temos feito. Não resta dúvida de que a maioria esmagadora dos muggles da atualidade se recusa a acreditar nos animais mágicos que seus antepassados tanto temiam. Mesmo os trouxas que veem excrementos de Porlock ou rastros de Striller, seria tolice supor que os vestígios de tais criaturas sejam ocultáveis. Parecem se satisfazer com a mais inconsistente das explicações não mágicas. Há um fascinante exame dessa feliz tendência dos muggles em A Filosofia do Mundano, porque os muggles preferem não saber, do professor Mordecai Egg, da editora Dust and Mildeware, de 1963. Se algum muggle tiver o pouco juízo de confidenciar a outro que viu um hipogrifo voando para o norte, as pessoas em geral irão acreditar que ele bebeu ou está viajando. Por mais injusto que isso pareça para o muggle em questão, é melhor do que ser queimado na fogueira ou afogado no lago do povoado. Então, como é que a comunidade bruxa esconde os animais fantásticos? Por sorte, algumas espécies não precisam de muita ajuda para evitar serem vistas pelos muggles. Criaturas como o Table, o Demiguise e o Bowtruckle têm maneiras próprias e extremamente eficientes de camuflar e nunca foi necessário o Ministério da Magia intervir para ajudá-los. Por outro lado, há animais que, graças à inteligência ou timidez inata, evitam a todo custo o contato com os muggles. Por exemplo, o unicórnio, o mooncalf e o centauro. Outras criaturas mágicas habitam lugares inacessíveis aos muggles, e este é o caso da Acromantula nas profundezas da Floresta Virgem de Bórneo, e da Fênix, que faz ninho nos picos de montanhas inalcançáveis sem usar magia alguma. Finalmente, o que é mais comum
Temos os animais que são pequenos demais, velozes demais ou gostam demais de passar por animais mundanos e não atraem a atenção dos trouxas. O Tirpuffles, Billywings e Crubs pertencem a esta última categoria. Ainda assim, há animais em número suficiente que, seja ou não intencionalmente, continuam visíveis até aos olhos muggles, e são esses que geram uma quantidade considerável de trabalho para o Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas. Esse departamento, o segundo maior do Ministério da Magia, cuida das variadas necessidades das muitas espécies sob sua responsabilidade, de muitas maneiras diferentes. O maior departamento do Ministério da Magia é o Departamento de Execução das Leis da Magia, ao qual os outros 6 departamentos estão de alguma forma subordinados, com a possível exceção do Departamento de Mistérios. É possível que o passo mais importante para ocultar as criaturas mágicas seja a criação de habitats seguros. Os feitiços anti-muggles impedem que invasores penetrem nas florestas onde centauros e unicórnios vivem e nos lagos e rios designados para uso dos serianos. Em casos extremos, como o Quintaped, áreas inteiras foram tornadas imapeáveis. Algumas dessas áreas seguras precisam ser mantidas sob constante supervisão bruxa. Por exemplo, reservas de dragões. Enquanto unicórnios e serianos se contentam em permanecer nos territórios designados ao seu uso, os dragões aproveitam qualquer oportunidade para sair à caça fora dos limites das suas reservas. Em alguns casos, os feitiços anti-muggles não funcionam, pois os poderes do próprio animal podem cancelá-los. Tal é o caso do Kelp, cujo único objetivo na vida é atrair para si seres humanos, e do Pogrebin, que sai à procura deles. A possibilidade de um Muggle se assustar com quaisquer dos animais maiores e mais perigosos foi grandemente reduzida pelas severas penas agora vinculadas à criação e venda de seus ovos e filhotes. O Departamento para a Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas mantém uma rigorosa vigilância sobre o comércio de animais fantásticos. A proibição de criação experimental de 1965 tornou ilegal o desenvolvimento de novas espécies. O bruxo, no seu cotidiano, também tem sua participação no ocultamento dos animais mágicos. Aqueles que são donos e hipogrifos, por exemplo, são obrigados por lei a encantar a fera com um feitiço desilusório para distorcer a visão de qualquer muggle que possa surpreendê-lo. Os feitiços desilusórios devem ser realizados diariamente, porque seus efeitos costumam se desfazer. Quando o pior acontece e um muggle vê o que ele ou ela não deveria ver, o feitiço da memória talvez seja o melhor instrumento para reparar o dano. O feitiço da memória pode ser realizado pelo dono do animal em questão, mas em caso de muggles terem sido seriamente afetados, o Ministério da Magia pode enviar uma equipe de obliviadores treinados. A seção de desinformação somente intervirá nos casos extremos de colisão da magia com os muggles. Algumas calamidades mágicas ou incidentes são simplesmente demasiado óbvios para serem explicados pelos muggles sem o auxílio de uma autoridade externa. Em tais casos, a seção de desinformação entrará em contato direto com o primeiro-ministro dos Muggles para buscar uma explicação não mágica e plausível para o acontecimento. Os esforços ininterruptos dessa seção em persuadir os Muggles de que todas as provas fotográficas do Kelp do Lago Ness são falsas já produziram algum efeito no sentido de salvar uma situação que, no passado, parecia extremamente perigosa. As medidas anteriormente descritas são apenas um vislumbre dos objetivos e do alcance do trabalho feito pelo Departamento para a Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas. Resta apenas responder à pergunta para a qual todos nós no íntimo sabemos a resposta. Por que continuamos
coletiva e individualmente, tentando proteger e ocultar os animais, mesmo os que são selvagens e indomáveis? A resposta é transparente. Para assegurar às gerações futuras de bruxos e bruxas o prazer de apreciar seus poderes e sua estranha beleza, como temos tido o privilégio de fazer até hoje. Ofereço esta série de vídeos como uma simples introdução ao tesouro de animais fantásticos que habitam o nosso mundo. 81 espécies serão descritas nos vídeos que se seguem, mas não duvido que outras venham a ser descobertas, exigindo mais vídeos. Entre mentes, acrescentarei apenas que me dá grande prazer pensar que gerações de jovens bruxos e bruxas ampliarão seu conhecimento e compreensão das feras fantásticas de que tanto gosto através destes vídeos. Voltaram, né? Isso é tudo por hoje, porém, logo vou começar a contar sobre os animais fantásticos que habitam o nosso mundo. Porém, não esqueça, antes de sair, primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que este conhecimento deve alcançar outros. Dessa forma, você ajuda a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marca o ícone do sininho para que você possa ser notificado quando sair novos vídeos sobre os animais fantásticos do nosso mundo. E também, não se esquece, me segue nas minhas redes sociais, os links estão na tela aparecendo e eles estão na descrição deste vídeo, para que você possa ficar sabendo sobre os próximos vídeos que eu estarei liberando. E também, até o próximo vídeo, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.